Ok, nesse exercício nós vamos então resolver essas transformadas de Laplace inversas, né? Você pode notar aqui que normalmente esses exercícios eles vão aparecer nesses formatos aqui de frações. E é por isso que antes de falar da transformada de Laplace, foi feito alguns vídeos falando de frações parciais. Porque qual que é a ideia? A ideia é que usando aqueles métodos lá de simplificação de frações parciais, nós conseguimos geralmente simplificar essas frações aqui e daí elas vão ficar simplificadas a um ponto que nós vamos conseguir resolver essas transformadas de Laplace inverso usando as tabelas. Então eu escolhi aqui dois exemplos, é claro que eles não vão contemplar todos os casos, né? Mas é só para você ter uma ideia inicial de como que a gente ataca esses problemas. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos um caso bem simples de frações parciais. Nesse segundo exemplo, nós temos as frações parciais. Inclusive, isso aqui embaixo é um 6, né? Parece um B. Só que nós vamos ter que usar algumas propriedades da transformada de Fourier, porque nós temos um intruso aqui, esse exponencial. Eu falei Fourier, mas é Laplace, né? Mas vamos começar então, né? Então tá, nós temos aqui calcular a transformada de Laplace inversa de 2s mais 5 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6. Então o primeiro passo, como foi visto nos vídeos de frações parciais, seria encontrar as raízes disso aqui. Se você fizer o Bhaskara, né, ou talvez aquele outro método lá, você vai encontrar que as raízes são s igual a menos 2 e s igual a menos 3, né? Então, simplificando essa fração aqui, vou passar aqui para baixo, né? Simplificando essa fração aqui, nós ficaríamos com 2s mais 5 dividido pelo s mais 2 multiplicado por s mais 3. Aqui eu vou refazer aqui esses exemplos de frações parciais só para a gente refrescar, para você, se não se lembrar muito bem, não ter que ficar voltando nos vídeos. Só que aqui eu não vou falar de todos os casos, né? Mas continuando aqui, né, nós sabemos que isso aqui pode ser simplificado por um a sobre s mais 2 somado com um b dividido por um s mais 3. Então aqui nós vamos utilizar o método da mãozinha. Então eu só vou copiar aqui a fração para evitar a fadiga, né? Mas nós temos aqui então que o a ele vai ser igual a essa fração aqui quando a gente substitui a raiz, né? Ou seja, s igual a menos 2, que corresponde a essa raiz disso aqui, né? E aqui nós vamos tampar com a nossa mãozinha a parte aqui que corresponde às raízes para não dar zero, né? Então, aplicando s igual a menos 2 aqui em cima disso tudo aqui, né? Nós ficaríamos aqui que isso aqui seria menos 4 mais 5 dividido por menos 2 mais 3, que vai dar 1, né? Então, o a vale 1. Então, eu já vou substituir ele aqui em cima, né? Então, o a vale 1. Agora, indo para o b, né? Nós vamos fazer a mesma coisa com a fração daqui, só que nós vamos pegar a raiz correspondente a esse termo aqui, no caso é s igual a menos 3, para zerar aqui embaixo, né? Então nós temos aqui s igual a menos 3, e nós vamos tampar aqui o termo correspondente, né? Então, aplicando s igual a menos 3 nessa fração aqui, nós ficaríamos com menos 6 mais 5, dividido por menos 3 mais 2, que isso aqui vai dar 1 também, né? Então, por coincidência, tudo deu 1 aqui. Então, vou substituir lá em cima. Então, nós tivemos essa simplificação, né? Agora sim você vai entender por que nós estamos fazendo essa simplificação com frações parciais. Isso acontece porque se você for olhar nas tabelas das transformadas de Laplace, você vai ver que tem um par muito especial, que é esse par aqui. Nós temos esse par aqui de transformada de Laplace, né? Ou seja, a transformada de Laplace de e na at o de t, ou seja, esse exponencial aqui multiplicado pelo degrau, é essa fraçãozinha aqui. Nós temos o 1 sobre s menos a. E você pode ver que esse formato aqui é justamente o que está aparecendo aqui, né? Então, nós só precisaríamos encontrar o valor de a que vai corresponder a esses números aqui. Para esse caso aqui, então, nós temos a igual a 2,
Na verdade, a igual a menos 2, né? Porque ficaria menos com menos dá mais, né? Então por isso que tem um mais aqui. Então aqui nós temos o a igual a menos 2, né? E o que corresponde a esse aqui é o a é igual a menos 3. Então aplicando a propriedade, né? Nós descobrimos que a transformada de Laplace inversa dessa fração aqui, né? Eu não vou escrever a fração aqui tudo de novo, só colocar os parênteses, né? Mas nós concluímos que a transformada inversa da fração vai ficar e na menos 2t, que é o a. Aí aqui nós temos essa aqui, né? Então nós temos mais e na menos 3t. E nós temos os usos de t, né? Só que aqui, como ele vai aparecer duas vezes, eu já estou direto colocando ele aqui em evidência, né? Então tudo isso aqui multiplicado por u de t. Então essa aqui é a transformada de Laplace inversa do nosso primeiro exercício. Ok, então vamos agora resolver esse segundo exercício aqui, né? Se você olhar, ele é exatamente igual ao primeiro, né? Na verdade, ele é igual ao primeiro, só que aqui nós temos uma multiplicação por essa exponencial. Só que a fração aqui que está aqui na frente é exatamente a mesma coisa, né? Então, nesse exercício aqui, nós vamos começar simplificando da mesma forma que nós fizemos no outro essa fração aqui, e depois nós vamos cuidar dessa exponencial. E você vai ver que é até um exercício bem simples, né? Mas vamos lá, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar abrindo essa fração parcial aqui. Eu vou simplificar ela e eu vou deixar a exponencial aqui na frente multiplicando, né? Então, esse aqui seria o resultado dessa simplificação, né? Aqui eu já copiei e colei, né, para evitar a fadiga, né? Mas você pode ver aqui que nós temos a mesma expansão em frações parciais, né, aplicando a regra da mãozinha, né? E aqui está a exponencial como eu prometi, né? Então agora nós teríamos que olhar nas tabelas dos pares de transformadas e das propriedades da transformada de Laplace para ver o que nós vamos fazer para tratar dessa exponencial aqui, né? Então, depois de algum tempo olhando essas tabelas, né? Isso aí, infelizmente, exige um pouco de prática, né? Tem que ter um olho, digamos, bom para ver isso, né? Mas depois de olhar essas tabelas, né? Nós poderíamos ter uma ideia observando que temos um par de propriedades, né? Em que nós temos uma exponencial aqui do lado do domínio do Laplace, né? E daí nós teríamos essa ideia talvez olhando que tem essa exponencial aqui, né? E você vai ver que essa propriedade vai cair como uma luva aqui, né? Porque essa propriedade ela está dizendo que uma exponencial no domínio da frequência corresponde a um deslocamento no domínio do tempo. Ou seja, se nós tínhamos um sinal aqui no tempo que era um x de t e a transformada dele era um x de s, né? Se nós temos esse sinal deslocado em t0, nós no domínio da frequência teremos multiplicado ele por uma exponencial que corresponde a esse tempo de deslocamento, né? Ora, então nós podemos dizer que esse x de s aqui da propriedade, seria toda essa fração aqui. Por que nós estamos falando isso? Porque nós já sabemos a transformada inversa disso, né? Nós já sabemos o x de t correspondente, ele foi calculado no primeiro exercício. E agora, como nós temos uma multiplicação por essa exponencial, tudo que nós teremos que fazer seria pegar a resposta do primeiro exercício que nós sabemos e deslocar ela no tempo. Então vamos fazer isso. Então nós temos isso aqui, né? Aqui é a resposta do primeiro exercício, né? E aqui eu coloquei que essa transformada de Laplace inversa vai ser igual à resposta do primeiro exercício deslocado de 2 para a direita, né? Isso aqui não é uma notação muito matemática, né? Mas vai servir, né? Então, tudo que nós temos que fazer para deslocar de 2 seria onde tem t, nós vamos substituir por t menos t0. E para o nosso caso aqui, o t0 ele vai ser igual a 2. Então, continuando aqui, nós teríamos e na menos 2 t menos t0, então é t menos 2, mais e na menos 3 t menos t0, né? Então é t menos 2, multiplicado pelo u de t. Veja aqui que nós temos um t aqui, então não podemos esquecer desse t, né? Então nós temos u de t menos 2, né? Então eu vou até desenhar aqui, né? Digamos que a resposta do primeiro exercício
era essa exponencial decaindo, né? Então era uma exponencial que começava no degrau, né? Eram as duas exponenciais, na verdade, mas as duas estão decaindo, então vai dar um decaimento assim, né? E ela começava aqui no zero. E agora no segundo exercício, nós temos essa mesma resposta do primeiro exercício, só que deslocada de 2 para a direita, né? Porque para quem não lembra, esse t menos 2 vai corresponder a um deslocamento em 2 para a direita. Ou seja, enquanto a transformada de Laplace disso aqui era essas frações aqui, né? Quando nós deslocamos de 2 para a direita, nós teremos que multiplicar no domínio de Laplace pela exponencial. Bom, mas então por esse vídeo é isso, né? Nesse vídeo aqui, então, eu falei de dois exemplos, eles são um pouco simples até, se for olhar bem, né? Mas essa é a ideia principal que está por trás da resolução dos exercícios da transformada inversa de Laplace. Nós vamos então pegar essa função aqui que nós queremos resolver a transformada inversa, e nós vamos ficar aplicando várias vezes algumas substituições e manipulações até chegar em alguma coisa que nós temos em uma tabela. E daí nós vamos resolver através da tabela. Mas então não tem mais muito o que explicar sobre isso aqui mesmo, né? A única coisa boa de ter, com certeza, tá bem fresco na cabeça aqueles métodos lá de expansões em frações parciais e ficar treinando, né? De olhar na tabela da transformada de Laplace. Por exemplo, um exercício importante que eu não falei por exemplo, quando aparecem as exponenciais complexas, né? Que daí isso aí vai levar em senos e cossenos. Mas aí depende mesmo da função que você vai chegar através das frações parciais. Mas eu diria que o principal aqui seria saber então as frações parciais e depois saber olhar na transformada de Laplace, né? Nas tabelas da transformada de Laplace. Mas por esse vídeo então é só isso mesmo, né? E até mais então.